Você sabia que os pastores não estão isentos de acontecer uma tragédia em sua casa, em sua família? É justamente sobre isso que eu quero pautar hoje com você. A tragédia na casa de um pastor. O grande modelo bíblico é o segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 13, onde Davi vai ser o grande exemplo para nós, juntamente com a sua família, de uma grande tragédia no seio da mesma. Davi tinha uma filha, Tamar, seu filho também, Aminon. Tamar era meia-irmã de Aminon, e vai dizer o texto sagrado que Aminon se apaixonou por Tamar, por ela ser virgem, a Bíblia vai dizer por ela ser bela, muito afeiçoada. Haja vista que Aminon ele foi estimulado, orientado pelo seu amigo Jonadab a simular que estava doente e pedir que Tamar fizesse uma refeição, a linguagem bíblica, bolos, e levasse para ele. E ele exatamente para colocar o seu desejo impulsivo, carnal, cruel, em prática, ele seguiu na rística as orientações, deitou-se, fingiu-se que estava doente e deu ordem para que todos os seus servos, companheiros, todas as pessoas que estivessem em casa saíssem e deixasse ele a sós com Tamar. Foi quando ele pediu ao rei, seu pai, que Tamar viesse servir a refeição. E quando Tamar veio servir, ele se apossou dela, violentando-a. Ela disse: não, isso não acontece em Israel, vai ser uma desgraça para Israel, a minha reputação vai ser denegrida. E ele não considerou nada. E ele a estuprou, na verdade. E após usá-la como um produto sexual, a Bíblia diz que aflorou ódio, rejeição no coração dele, e ele mandou ela sair, e ela ponderou: não, a minha dignidade já foi roubada, já foi violentada. E ele deu ordem para os seus servos tirarem e levou Tamar à amargura. Logo após Absalão a ver entristecida e gerado no coração de Absalão, já o desejo de matá-lo. Absalão esperou passar 2 anos e depois montou uma reunião e Absalão deu ordem aos seus servos para tirar a vida de Aminon. Então veja, Davi representa os pastores, os líderes que estão na igreja. E veja a tragédia na sua casa. A filha violentada, estuprada pelo próprio irmão. O estuprador, 2 anos depois, é morto, assassinado por ordem do seu próprio irmão. Olha a tragédia na casa de um pastor. Aí você vai analisar biblicamente a razão desta tragédia. E quando você vai analisar a razão, a causa primaz é a quebra de um princípio que Davi quebrara, rompendo sua aliança com o Deus Todo-Poderoso e desprestigiando, desonrando, desvalorizando Urias, tomando posse da esposa de Urias e quebrando ali os mandamentos divinos. Então, como diz a lei da física, toda ação ela provoca ou produz uma reação. Então, há uma tragédia instalada na casa de Davi. E você vai ver que essa tragédia são consequências de quebras de princípios. E quando a gente olha para a realidade contemporânea, quantos pastores estão com tragédias dentro da sua casa? Pastores que estão
vivenciando guerras entre irmãos, irmãos se gladiando, pastores diante da esposa, com a esposa totalmente viciadas ou em remédios depressivos, tarjas pretas, ou em outro tipo de vícios, quando a gente também percebe tragédias na casa de pastor, onde tem pessoas da família abusando sexualmente de filhas, de filhos, de parentes, quando não é o caso desse próprio pai está abusando da própria filha. Então, hoje, existe uma tragédia instalada na casa desses líderes, e o que é o mais grave de tudo é que ficam se escondendo numa falsa roupagem de santidade, de perfeição, mas não se pode negar as tragédias diárias que acontecem nesta família, onde muitos líderes usam a esposa como se ela fosse uma profissional do sexo. Usa filho e a filha como se fosse também um profissional do sexo, querendo que o filho e a filha venham fazer de todos os atos sexuais com ele. Como não, viciados, praticando abominação. Aí quando você recebe a notícia que um optou pelo suicídio, outro optou por uma ação abominável, aí vai perguntar, e Deus? Onde está Deus em tudo isso? Eu respondo, Deus continua no mesmo lugar. Agora, o que tem que ser visto é quais são as sementes que este pai, que esta mãe, que este líder, que esse pastor vem semeando na história da vida, no solo da família. Então, a grande probabilidade dessa tragédia é como Davi, está colhendo algo que plantou lá atrás, que não pensou em ninguém, só pensou no seu bel prazer, na sua satisfação pessoal e carnal. Só que as consequências vêm, e pesadas. Como já diz os sábios, a semeadura não é obrigatória, mas a colheita é totalmente obrigatória. E essas grandes tragédias na casa de um pastor, na maioria das vezes, terceirizam a culpa para o diabo, mas, na verdade, são sementes que são plantadas ao longo do tempo, que o dia da colheita chega, e chega de forma trágica. Que Deus tenha misericórdia de nós, que haja uma revisão, uma disposição para confissão e arrependimento, para que haja um milagre e uma cura no seio familiar. Caso contrário, as tragédias continuarão sendo uma realidade diante dos nossos olhos.